Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje e nos próximos programas nós não vamos continuar, por enquanto, aqueles estudos de livros espíritas, em que a gente pega um livro espírita e faz aqui uma análise neles, conversa um pouquinho sobre o seu conteúdo, para despertar em todos o desejo de ler aquela obra. Eu estou fazendo uns estudos em alguns livros e pretendemos falar um pouco mais para frente. Mas para eu ter um tempo desse estudo, nós construímos algumas palestras para o programa muito pertinente ao momento. Por exemplo, a de hoje, o Espiritismo e os desafios da atualidade. Porque, veja, o que está acontecendo? O planeta hoje, em função da tecnologia, da movimentação rápida das informações, da evolução das ciências, das leis sociais e tudo mais, ao mesmo tempo que a gente caminhou para um lado muito legal, que é o desenvolvimento científico, facilitando as comunicações. Estou aqui, gravando um programa, e esse programa depois você vai poder assisti-lo pelo seu celular, pelo seu computador, pela sua televisão smart. Essas facilidades tecnológicas é maravilhoso, mas existe aí um efeito colateral que gera nas pessoas muita ansiedade. Vamos ver aí nas redes sociais, pessoas com comportamentos totalmente fora de um, vamos dizer assim, totalmente, uma palavra que nós poderíamos utilizar, inadequado, Pois é, o avanço tecnológico versus as crises sociais, é o que a gente vê muito. Há um vazio existencial muito grande entre as pessoas. O vazio existencial, ele tenta ser preenchido com valores materiais. Muitos tentam buscar no mundo físico, nas coisas materiais, a solução para os seus conflitos internos. Sim, não é para todas as pessoas, que seria muito difícil convencer todas as pessoas, mas sem dúvida nenhuma o Espiritismo é uma luz que vem para facilitar a vida. Porque dentro desse vazio existencial, eu até anotei aqui, nós fazemos a seguinte, normalmente as pessoas vão fazer essas perguntas: quem sou? De onde venho? Qual o sentido da vida? Para onde eu vou após a morte? As religiões têm as suas explicações e nós respeitamos, mas, no nosso ponto de vista, são explicações muito simplórias, muito superficiais. Quem somos, espíritos eternos? Um dia fomos criados por essa inteligência que está em todo o universo, pois na primeira pergunta dos livros dos Espíritos vem: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, quer dizer, tudo que existe no universo foi criado por Deus, e inteligência suprema do universo. Então, de algum jeito, em algum momento, nós fomos criados, nós espíritos. E com o processo de evolução, nós vamos vivenciando encarnações no mundo físico para aprendizado e desenvolvimento. Então, da onde nós viemos? Realmente essa pergunta nem o Espiritismo tem. Essa pergunta ninguém tem resposta. De onde nós viemos? Sabemos sim, fomos criados por Deus. Em algum momento que se perde no tempo, nós fomos criados. E Deus continua criando. Ou seja, espíritos hoje de luz, espíritos extremamente evoluídos, foram criados num dado momento no universo. E esses espíritos já passaram por muita coisa e hoje atingiram um ponto alto, um espírito puro. É importante que entendamos a diferença entre puro e inocente. Esses espíritos não são inocentes. Inocente é aquela criatura que nunca teve contato com o erro,
com as coisas que a vida tem aí nos apresentando. Então, a inocência é aquele que nunca teve contato com nada. O espírito puro, ele vivenciou tudo que nós estamos vivenciando. Passou por tudo isso e venceu. Caiu, levantou, como nós estamos vivenciando. E hoje são espíritos de luz. Nosso mestre maior, nosso irmão maior Jesus, há bilhões de anos atrás, ele passou por isso que nós estamos passando. Eu não sei quantificar o tempo que isso aconteceu, mas hoje ele é um espírito de altíssima luz. Quase que a gente nem tem como definir a criatura que nós o chamamos de Jesus. Pois é, para onde eu vou depois da morte? Cada religião tem um questionamento, tem uma resposta. Tem os materialistas que entendem que após a morte não tem nada. Os ateístas que não acreditam em Deus. Mas aí que tá. Um ateísta de bom coração vale muito mais, vamos usar esse termo, do que um religioso orgulhoso, prepotente. Um ateísta, materialista, não importa, que tem respeito pelo seu próximo, que respeita o próximo. Não precisa falar a palavra amar, porque está longe de nós ainda. Amar ao próximo é um mandamento maravilhoso que Jesus nos ensinou, mas está muito longe da gente praticar. Ah, eu amo o próximo, balela. Se nós conseguimos respeitar o nosso próximo, já está de bom tamanho. Amar, nós vamos conseguir um outro estágio. Aqueles, né? Hoje em dia existem muitos espíritas muito vaidosos, né? Então, acha que porque ele é espírita, então ele já tem conhecimento e ele é melhor que as outras pessoas. Não somos. Somos todos iguais. A diferença é que uns descobriu uma coisa chamada espiritismo, essa maravilha, e tem um pouquinho mais de conhecimento. Consequentemente, tem um pouquinho mais de responsabilidade. Pois é. Então, o espiritismo, ele vem tentar cobrir, mostrar. Olha aqui, ó, depressão, ansiedade e solidão. Como que eu posso me sentir bem se a minha vida, quando eu morrer, acabou tudo? Como é que eu posso sentir alegria se eu vejo que tem uma pessoa sofrendo, uma outra pessoa feliz, uma outra pessoa cheia de dinheiro, a outra passando necessidade? Eu não tenho uma explicação para isso. Então está tudo errado. Você está dizendo que existe Deus? Não, esse Deus aí é estranho. É um Deus vingativo. É um Deus cheio de paixões. Pois é. O Espiritismo, na sua essência, não entende Deus conforme muitos espíritas acham, conforme os religiosos acham. Vamos ler lá, principalmente no livro que agora está aí, passou alguns dias, a data de lançamento do livro, O Céu e o Inferno. Um livro muito profundo, um livro maravilhoso. É livro difícil, como todos os livros da obra, né, de Kardec, são livros difíceis de se entender, profundo. Mas nós vamos ver ali a justiça divina, o contexto da lei de causa e efeito, de que Deus não vai castigar ninguém. Eu já vi espírita falando que Deus castigou. Isso não existe. Você está aí, está vivendo. Você tem o teu passado das outras encarnações, o aprendizado, como uma escola. Você tem o dia de hoje que você está vivendo e semeando para o amanhã. Então, quando eu tenho um ato construtivo, positivo, quando eu tenho pensamentos, atitudes elevadas, equilibradas, eu estou semeando para mim. Não é que Deus está olhando e fala, você não está agindo direito, então eu vou te castigar. Isso não existe. Quando nós desencarnamos, existe uma passagem entre o mundo espiritual e o mundo terreno, que é o umbral. E a gente passa pelo umbral. Tem pessoas que desencarna, passa pelo umbral e já sai fora. Porque ela está num outro patamar de entendimento, de mentalidade, de forma de enxergar o próximo,
com respeito, com tolerância. E alguns até conseguem com um pouco de amor. Há aqueles que ficam um período no umbral. Há aqueles que ficam anos e anos. Há aqueles que ficam séculos no umbral. Porque não despertam. E o Espiritismo mostra isso, que eu vou ser depois que desencarnar. Veja, conflitos familiares, eu anotei aqui, sentimento de inutilidade. Tudo isso são situações que o mundo moderno tem. E onde eu encontro respostas? Se eu procurar um grande filósofo, ele tem palavras complexas, bonitas, sofisticadas, ele vai citar fulano, ciclano e beltrano, outros filósofos, para tentar explicar. Mas enquanto ele não chegar no âmago da vida, essa explicação é fria. Ela até tem conteúdo, sim, mas ela é fria. Imagine você, uma mãe que acabou de perder um filho, e ela vai procurar um filósofo, um homem de cultura. Sim, ele vai dar 1000 respostas, respostas inteligentes, respostas profundas, mas não são respostas que consolam. Quando ela procura o Evangelho de Jesus, ali ela encontra respostas que consolam. Quando ela entende que a vida continua, isso não vai acalmar e terminar a saudade. É um direito de todos nós, quando perdemos um ente querido, sentir saudade, por que não? Nos chorarmos. Mas você é espírita, você não pode, porque você sabe que a vida continua. Balela. Nós podemos sim, nós sentimos sim no nosso coração a perda. Sabemos que essa criatura está num outro canto, está num outro padrão vibratório, que um dia nós vamos encontrá-lo. Mas a saudade fica. Fica uma série de situações dentro de nós angustiante. E o Espiritismo nos acalma. A prece profunda nos acalma. Quando oramos, os Espíritos Consoladores vêm ao nosso encontro, acalmando nós que ficamos aqui e acalmando o nosso ente querido que partiu, porque ele também sente saudades. Ele também está num outro padrão vibratório com vontade de te ver. Mas faz parte da vida que o Espiritismo explica. Reencarnação, lei de causa e efeito, imortalidade da alma. Tudo isso são contextos que são explicados pelo Espiritismo. Sofrimento não é castigo. O sofrimento, ele é uma experiência educativa. Sim, o sofrimento, eu sempre falo, tomem cuidado com o que vocês escutam na internet. Há movimentos espíritas tentando vulgarizar muita coisa. Você vai encontrar em alguns sites espíritas aí, ou pseudo-espíritas, dizendo que o passe é inútil, que a água fluida, isso não existe, que como é que eles falam? Que essa mudança planetária para um planeta de regeneração, isso é balela. E não é. Se você estudar a doutrina, você vai ver que isso é fato. E tantas outras coisas que nos deixa muito triste que alguns companheiros de jornada espírita tenham essa visão. Então o que acontece? A vida que nós estamos vivenciando, esse sofrimento, não é gratuito. Esse sofrimento tem um motivo. Tudo, a doutrina espírita nos ensina que tudo tem um motivo. Sim, tudo tem uma razão de ser, nada é o acaso. Mas aquela pessoa está sofrendo, essas guerras, tudo isso faz parte de uma estrutura muito maior que nós não temos capacidade de entender. Você é a favor da guerra? Não, eu não sou a favor da guerra, não sou a favor de conflitos, não sou a favor do que está acontecendo no mundo hoje, dessas brigas políticas, claro que não. Mas também não posso fechar os olhos perante tudo isso e achar que isso aí é a obra do acaso.
Não é. Ou acha que os espíritos superiores estão lutando para que minimize a dor. Mas todo esse sofrimento não é castigo. O sofrimento faz parte de um aprendizado. Sabe, nasce pessoas no Polo Norte, nasce pessoas no deserto do Saara, nasce pessoas em países de primeiro mundo, lindo, maravilhoso, limpinho, arrumadinho, a pessoa tem uma vida super bacana. Por que isso? Por quê? Porque o espírito precisa vivenciar diferentes situações no processo evolutivo. Há espíritos que precisam vivenciar uma situação num lugar difícil, num lugar legal, num contexto mais leve, num contexto mais difícil, mais pesado, mais agressivo muitas vezes. Não é uma coisa tão simples. E a doutrina espírita nos mostra, nos levando a esperança, resignação e uma responsabilidade. Pois sabemos, conhecemos, somos espíritos imortais em jornada evolutiva. É isso que nós somos. É isso que nós temos que entender. O Espiritismo propõe reforma íntima. Pois é, pessoal. Eu vi um senhor falando num num canal, em que ele dizia que reforma íntima, isso aí não existe. O que existe é reforma social. Eu não aguentei e escrevi. Mas a reforma social só pode acontecer na medida em que as pessoas se modificam. Porque a reforma social não é uma estrutura. Dentro dela estão as pessoas. Se as pessoas não se modificam, a sociedade também não vai modificar como um todo. Não é uma coisa mágica, né? O Espiritismo vem nos mostrar, em função de toda a estrutura de conhecimento, de destinação, de lei de causa e efeito, da mediunidade, da caridade para com o próximo, superação de vícios. Porque eu aprendo, recebo um tratamento e com meu esforço pessoal eu supero o vício. E uma das práticas para a gente vencer é mansidão, humildade, perdão, paciência e amor. Leon Denis dizia assim: 3 coisas são necessárias para a evolução de espírito: querer, saber e amar. E ele tem razão. Eu preciso querer, eu preciso conhecer e eu preciso amar. É a verdade. Faz parte desse contexto evolutivo. A centralidade da caridade. Tudo no doutrina espírita está em função de caridade. Isso é fato. Dos conflitos existenciais, desse momento que o planeta vive, continua aceso a ideia de que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Hoje é perfeitamente possível se falar em ciência espírita sem que você seja destruído. Ainda tem muitos entraves no meio acadêmico. Eu posso dizer, sou professor há 40 anos, quer dizer, há muito tempo que eu estou na academia, que eu estou na área da docência, e a gente percebe que ainda existe um pouco de resistência, mas já se consegue conversar bastante sobre o contexto espiritual. Muitos cientistas espíritas defendem teorias em seus estudos, como, por exemplo, o professor Sérgio, que tem um doutorado maravilhoso sobre, né, a nossa hipófise aqui. Hipófise? Nossa, me fugiu agora se é epífise, hipófise. Bom, não importa. Essa glândula aqui, ele fez um estudo muito profundo no doutorado dele sobre a conexão desta glândula com que tem o chakra, né? Com o mundo espiritual. Fantástico. Então, há já essa abertura. Com relação à filosofia, é uma filosofia extremamente humanista, extremamente profunda a filosofia espírita. E a filosofia espírita abre leque para junto com a ciência espírita, para uma área maravilhosa chamada psicologia espírita,
trabalhado profundamente pela nossa querida Joana. E claro, sem dúvida, o ponto alto aqui no Brasil, que é a religião espírita, que alguns espíritas combatem. Acredite se quiser, existem segmentos espíritas aí na internet dizendo que o espiritismo não tem nada a ver com religião. Religião foi colocada no espiritismo para acalmar o clero, que na época estava bombardeando os seguidores da doutrina espírita. Não foi nada disso. É porque todo o contexto da ciência e da filosofia espírita tem uma base moral. E essa base moral ficou claro para todo mundo que são os ensinos de Jesus. Então, acaba aparecendo uma religião. Se bem que o ponto alto desse trabalho do espiritismo é uma filosofia de vida, uma ciência experimental e uma religião baseada nos ensinos de Jesus, que são ensinos universais, não são ensinos só aqui do planeta Terra, não. Vamos pensar nesse contexto, entender que a doutrina espírita ela é maravilhosa, entender, estudá-la e perceber que ela vem de encontro a tudo aquilo que nós precisamos e o que ela exige de nós é apenas amor. Como disse o nosso Mestre Jesus, a única coisa que eu peço é amor e caridade, né? Siga-me porque suave é meu fardo, leve é meu fardo e suave é meu jugo. E é isso daí. E ficamos por aqui, aguardando vocês na próxima semana com o nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas. Até lá, pessoal.